Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 28 de junho de 2016. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete desta semana. Agradecemos desde já a sua participação. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, a gente começa o Jornal Breve falando sobre o Reino Unido e a sua saída da União Europeia. Britânicos terão novo premier em 9 de setembro, segundo o site Exame. O substituto do primeiro-ministro britânico, David Cameron, será anunciado em 9 de setembro, informou nesta terça-feira o Partido Conservador, enquanto a oposição trabalhista entrou em guerra com uma moção de censura contra seu líder, Jeremy Corbyn, que, no entanto, recusou-se a renunciar. O substituto de Cameron será, a princípio, responsável por apresentar à União Europeia o pedido de divórcio depois do Brexit. Os líderes do bloco expressaram claramente que aguardam o pedido oficial de Londres para dar início às negociações e que não haverá qualquer tipo de concessão. O prazo para apresentar candidaturas para substituir Cameron é de apenas 24 horas, entre quarta e quinta-feira. Inicialmente, os Tories tinham a intenção de apresentar seu novo líder, que assume automaticamente o governo em 2 de setembro. Mas para assegurar a plena participação dos afiliados, a liderança do partido recomendou que a data da nomeação do líder seja de 9 de setembro, segundo o comunicado. Cameron, de 49 anos, renunciou nesta sexta-feira após o referendo que ele mesmo convocou. A lista de candidatos será liderada, se forem confirmadas as previsões dos especialistas, por Boris Johnson, deputado e ex-prefeito de Londres, que liderou a campanha do Brexit, e a candidata de Cameron, a ministra do Interior, Theresa May, que militou pela permanência da União Europeia, embora fosse originalmente eurocética. O ministro das Finanças, George Osborne, já descartou a possibilidade de brigar pelo cargo. Outro possível candidato seria o ministro da Agricultura, Jeremy Hunt, que em um artigo em um jornal propôs um segundo referendo, uma vez fixada a nova relação com a União Europeia, que a seu ver deve preservar o acesso ao mercado único europeu. E ainda nessa cobertura sobre a União Europeia, o Reino Unido que deixou a União Europeia, acompanhe agora a análise de André Martins, Economia Real Especial. Você vai saber o que é a União Europeia, a sua diferença do Mercosul e quais serão os impactos na economia mundial e principalmente aqui no Brasil. André, é com você. Esta semana, estamos presenciando uma queda nas bolsas de todo o mundo. Queda esta provocada pela saída do Reino Unido da União Europeia. Semana passada, houve um referendo no qual a população decidiu por retirar-se da União Europeia. Mas afinal, o que é a União Europeia? Alguns estão se perguntando. Vamos simplificar rapidamente para que vocês possam entender. A União Europeia é algo semelhante ao Mercosul, só que muito mais evoluído. Enquanto que no Mercosul temos somente uma área de livre comércio, na União Europeia a integração é muito maior. Além de livre comércio, os europeus têm livre trânsito de um país para outro. Empresas podem se instalar livremente nos países do bloco. E os europeus podem trabalhar em qualquer empresa do bloco sem empecilhos, sem que leis regionais dificultem ou impeçam contratações. A moeda é única, o euro.
a legislação dos países, em grande parte, é uma só. Em tese, economicamente, era para isso dar certo. Mas os políticos se esqueceram nesses mais de 50 anos que as nações não são formadas somente por economia, por estatística, por números. Elas também são formadas por pessoas, com suas peculiaridades, com seus ansejos, com suas necessidades e com interesses que às vezes são conflitantes, diferentes de uma nação para outra. Uma total integração de um continente tem suas vantagens, mas também traz algumas desvantagens, como a de um país perder a sua soberania. Perder a soberania sobre as decisões que afetam a sua população. Pois muitas vezes o que é bom para o bloco, às vezes, não é bom para o país. Num bloco econômico como a União Europeia, os países muitas vezes têm que seguir as leis estabelecidas pelo bloco e não as suas próprias. Decisões administrativas, de infraestrutura ou decisões econômicas têm que seguir as determinações das leis europeias, das leis do bloco econômico, e não do que muitas vezes quer a população de um país. E foi o que estamos vendo acontecer hoje no Reino Unido. A população prefere abrir mão da estabilidade econômica para ter o direito de decidir sobre o seu próprio destino. Será bom para o Reino Unido? Só o tempo poderá dizer. A curto prazo sabemos que será danoso para a economia do Reino Unido e do próprio planeta, pois as bolsas estão interligadas e qualquer ameaça de crise faz com que os investidores retirem seu dinheiro de mercados de risco, como é o caso do Brasil, e invistam em aplicações seguras, como ouro, dólar e bolsas mais confiáveis, como é a Bolsa Americana. Sem dinheiro para tocar sua economia, um país como o Brasil, que está parado economicamente, vai levar muito mais tempo ainda para se recuperar. Existe fuga de capital até mesmo da Europa. E por que isso acontece? Porque as empresas e o governo do Reino Unido terão seus contratos com a União Europeia cancelados, pois tais contratos com benefícios só valem para membros do bloco. Pelo fato de esses contratos serem cancelados, poderão haver demissões e até mesmo quebra de empresas no Reino Unido ou até mesmo no continente europeu. Então, como os investidores têm medo de perder o seu dinheiro investido, logicamente eles vão vender suas ações das empresas com medo que elas quebrem e eles percam o seu dinheiro. E com essa venda de ações, cada vez mais o preço das ações pode cair, as empresas não terão dinheiro para repor e mercados quebram dessa maneira. Por fim, vale analisar dois fatos. Se os britânicos se sentem maduros para tomar tal decisão, terão agora que serem maduros para enfrentar as consequências de seus atos. Terão que trabalhar dobrado para evitar a quebra do Reino Unido, como aconteceu com os Estados Unidos na bolha de 2008, quando os próprios americanos, o próprio governo praticamente, cruzou os braços vendo o mundo inteiro quebrar em cascata, devido à quebra da Bolsa Americana. Outro ponto é que os políticos aprendam que a população não é formada de números estatísticos e que suas aspirações e necessidades têm que ser levadas em conta, e não somente o interesse político de um bloco. Aos governantes da União Europeia, após mais de 50 anos de estabilidade, administrar um país era mais como tocar um barco que estava dando lucro. Não precisava se esforçar, era só mantê-lo no rumo. E desta maneira, não se esforçavam, não tinham que esforçar a mente para solucionar os problemas daqueles que são deixados para trás e não conseguem acompanhar o barco da economia. Que todos tirem uma lição disso. Povo, governantes, americanos, europeus, não importa. Estamos todos no mesmo barco. Muito obrigado, André, e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Economia Real.
Voltando aqui para o Brasil, Semana de Prevenção às Drogas é iniciada em Itapeva. A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, realiza a 6ª sempre Semana Municipal de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas. A semana teve início no dia 26 e vai até o dia 1º de julho. A abertura oficial da semana ocorreu na manhã desta última segunda-feira no auditório da Escola Tereza Silveira Melo, no bairro Miguelzinho. Na ocasião, os estudantes participaram de palestras e teatro de fantoches. Todas as atividades foram desenvolvidas de forma lúdica, com a finalidade de ensinar aos alunos da rede municipal a importância da vida saudável e livre de vícios. Durante a terça-feira, na Câmara Municipal, vai ocorrer um seminário sobre políticas públicas de álcool e outras drogas focadas na prevenção. A atividade é desenvolvida com a professora doutora Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira. Na quarta-feira, também na Câmara Municipal, amanhã, ocorre a continuação do seminário sobre políticas públicas em álcool e outras drogas focadas na prevenção. Na quinta-feira, dia 30, será realizado o Fórum Jovens sobre Drogas. A atividade consiste em pedágios nos semáforos da Praça Anchieta e Prefeitura, com o objetivo de disseminar informações sobre a necessidade de se prevenir o uso de drogas. O encerramento, programado para sexta-feira, dia 1º, vai ser com festa julina na Casa do Adolescente. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação.